tem que escolher para formatar o volume, né? Para você poder utilizar, ele precisa ser formatado primeiro. Que as pessoas costumam falar formatar como se fosse apagar o que tem no disco. E não, na verdade, formatar é você preparar para a utilização. Só que quando você formata um disco que tem informações, para fazer a formatação, preparar para você utilizar o disco, ele apaga todos os arquivos, ou então ele só finge que não tem mais nada no disco e passa por cima de tudo que tiver. Porque uma coisa importante também para falar para vocês, já que estamos falando aqui de sistema de arquivos, de SSD, é que quando você apaga um arquivo no seu computador, na verdade ele não é apagado do disco. Pode ser meio maluco, mas ele não é apagado do disco. Tem uma tabela de arquivos que é o processo de formatação ele cria. Então assim, para cada pedacinho do disco que você tem disponível para colocar uma informação, então vamos simplificar mais ainda. O disco é como se ele fosse várias caixinhas. Pega um apartamento desse, fosse o disco, e aí você bota várias caixinhas que seriam lugares que você pode colocar coisa dentro. Então essas caixinhas são chamadas de clusters, setores, tem vários nomes lá. No HD era mais ou menos assim, no SSD eu não sei muito bem como é que funciona, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então cada uma dessas caixinhas é como se ela tivesse um endereço. Ela tem tipo um endereço e ela tem um local, um nome, mais ou menos. Então a tabela de arquivos, o que ela faz? Ela vai escrever lá, é como se tivesse um mural, e aí no mural você escrevesse, gravei um arquivo, ele está em tal lugar. Ela serve para organizar onde é que estão as informações no disco. Acabei tentando simplificar e compliquei mais. Mas resumindo, quando você salva um arquivo do seu computador, ele pega o arquivo, coloca numa caixinha, ou mais de uma, se não couber só em uma, mas ele coloca lá, e aí ele vai na tabela, né, no muralzinho, e escreve arquivo tal está no lugar tal. Beleza, seu arquivo está salvo. O que acontece quando você manda apagar o arquivo? A gente pensa na nossa cabeça que ele ia pegar o negócio e jogar fora, né? Sumir com o negócio. Mas não. Ele vai na tabela de arquivos e apaga da tabela de arquivos. Ou então coloca na lixeira, por exemplo. Ele vai lá e só escreve lá, não, esse arquivo agora está na lixeira. E aí se você apagar da lixeira, ele vai apagar da tabela de arquivos. Então ele vai dizer como se esse arquivo não existisse mais na tabela. Então o sistema está autorizado a passar por cima. Por exemplo, meu Deus, eu preciso salvar alguma coisa. O que eu posso arrancar fora daqui? Então quando você for salvar um outro arquivo e não tiver nenhuma caixinha livre, ele vai pegar aquela caixa que tinha coisa dentro que não está na tabela de arquivos, ele vai jogar fora e aí ele vai colocar o outro arquivo em cima. Ou seja, quando você apaga um arquivo, o sistema não apaga no disco. Ele só apaga na tabela de arquivos do disco. E aí o espaço que tem aquele arquivo, ele continua sendo ocupado, mas ele está disponível caso seja necessário gravar alguma coisa por cima. Então, quando você for gravando outros arquivos, uma hora ou outra ele vai precisar daquele espaço e ele vai lá e escreve por cima do arquivo que está lá. Então, por isso que é possível recuperar arquivos mesmo depois de você apagar. Porque assim que você apagou, o arquivo ainda existe no disco. Aí você usa alguns programas para ir procurar no disco arquivos que existem, mas que não estão na tabela de arquivos. Tem programas como Recuva, vários programas de recuperação de arquivos aí. Eles fazem isso, eles fazem uma varredura no disco e procuram todos os arquivos que estão no disco, mas não estão na tabela de arquivos e eles mostram para você. Só que o que acontece? Quando ele não está na tabela de arquivos, o arquivo não tem nome, não tem endereço, você não sabe de onde é que ele veio, em que pasta ele estava, você não tem informação nenhuma. Você só sabe qual a extensão do arquivo, às vezes nem isso você sabe, mas você sabe o tamanho do arquivo, a extensão do arquivo, e alguns arquivos não vão funcionar porque pode ser que você tenha utilizado, gravado alguma coisa e tenha um pedaço desse arquivo tenha sido arrancado fora. Mas é isso sobre tabela de arquivos e apagando arquivos. Sistema de arquivos é o que determina qual tabela você vai usar, então o NTFS hoje é o mais padrão, mais utilizado. exFAT é um sistema mais rápido, mas não é tão utilizado assim para confiabilidade de arquivos, né? Ele é mais compatibilidade. Tamanho de unidade de alocação, vou deixar padrão. Esse aqui é o tamanho da caixinha. Então, por exemplo, se eu botar 2 MB, cada cluster, né, cada slot vai ter 2 MB para você poder botar os arquivos lá dentro. Então, esse aqui é o tamanho
dos buraquinhos que vão ter para você encaixar os arquivos dentro. Formatação rápida, até porque ele está vazio, então não precisa. Então, só complementando um pouco o vídeo aí, porque eu falei que formatação rápida, porque não fazia sentido com o disco vazio você utilizar a formatação completa, né, que seria não marcar a formatação rápida, é porque a formatação é o processo de preparar todo o disco, como eu disse aí, então é preparar essas caixinhas para receber os arquivos. Só que ele pode preparar essas caixinhas de forma lógica, né? Então ele diz para a tabela essa separação, ou ele pode fazer isso apagando todo o disco. Então, basicamente a diferença entre formatação rápida e formatação completa, né, que seria não marcar esse item de formatação rápida aí, é que a formatação completa vai passar no espaço do disco todinho, apagando qualquer arquivo que esteja escrito lá. Então, a formatação completa, ela é uma formatação real mesmo. O computador vai em cada quadradinho, né, cada cluster do disco, cada setor do disco, ele vai apagando os arquivos que tem lá e vai deixar tudo vazio, zerado. Aí você não tem realmente como recuperar os arquivos depois que você realiza uma formatação completa. A princípio, né? A gente sabe que nem sempre é tão simples assim. Tem programas que são especificamente feitos para apagar discos e eles têm vários procedimentos que eles fazem. Então, tem alguns programas que reescrevem informações no disco inteiro 2 vezes e aí depois fazem a formatação completa apagando, depois escrevem de novo e depois apagam de novo para garantir que a informação vai sumir, porque às vezes mesmo você reescrevendo ainda fica algum rastro, algum vestígio das informações. Para casos confidenciais, às vezes é importante em certas situações aí, né, de empresas grandes que tenham informações que não podem vazar de forma alguma, eles fazem esse tipo de limpeza na informação dos discos antes de jogar fora ou antes de revender para outras pessoas, né? Então é isso, galera. Fiz um vídeo aí. Na verdade, isso é um pedaço de uma outra gravação, de um vídeo que eu vou postar daqui a algumas semanas. E aí isso aqui ficou, realmente eu fugi bastante do tema e falei muito sobre sistema de arquivos e formatação, então resolvi separar isso nesse outro vídeo agora e postar logo. E aí futuramente vocês vão ver o vídeo completo, né, sobre o que eu estava fazendo aí, que eu estava na verdade criando um SSD externo, estava colocando um SSD que eu comprei dentro de uma case para virar um SSD USB para poder carregar para os lugares, igual a gente tem HD externo. Então se inscreve aí no canal para não perder, ativa as notificações para não perder esse vídeo quando ele sair. Esse e muitos outros. Em breve vou estar soltando também o vídeo, acredito que essa semana mesmo, o vídeo colocando um SSD num desktop ali, tirando do notebook, e depois o outro vídeo colocando num desktop. E também vou colocar outros vídeos em sequência das modificações que eu fui fazendo no meu computador, porque eu já coloquei aí o vídeo montando ele, né, recebendo as peças, montando, mas depois disso eu acabei trocando de posição alguns coolers, coloquei um riser cable na placa de vídeo para ela ficar em pé perto do vidro assim, né, ao invés de ela ficar deitada lá. Então tudo isso vai vir aí nos próximos vídeos no canal, nas próximas semanas. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você assistir todos esses vídeos que tem vindo por aí. Se você gostou do conteúdo desse canal, compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos que são interessados em tecnologia aí, que queiram ver esse tipo de conteúdo, que queiram mexer mais em computador, entender mais sobre computador, que aí a gente está sempre postando aqui vídeos sobre isso para você conhecer mais sobre informática e sobre essas curiosidades, né, da tecnologia que dificilmente a gente vê por aí falado assim de uma forma tão simples. Beleza? Então, brigadão por ter assistido até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.